queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos retomando nossas atividades aqui de vídeos, de conteúdos sobre holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório. Se esse é seu primeiro vídeo, seja bem-vindo. Eu me chamo Gleice Alves, estou aqui à frente desse canal já há mais de um ano, um pouco mais de um ano e meio, e a gente está aqui discutindo esse tema que está aí sob os holofotes, que, sem sombra de dúvida, é uma excelente oportunidade de trabalho para contadores e advogados que desejam enveredar por essa área tão inovadora, tão rica e tão cheia de possibilidades e de oportunidades do direito. Então, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, ative o sininho de notificações, né, para você receber sempre os nossos vídeos. Como eu disse, teremos aulas ao vivo, estou organizando o cronograma aí das nossas aulas ao vivo, para a gente poder aí ter alguns debates mais aprofundados, né? E eu gostaria de inaugurar essa retomada de conteúdos aqui no canal, tratando de um artigo que foi publicado recentemente no Valor Econômico. Eu vou compartilhar rapidamente aqui a tela com vocês para mostrar aqui. Gente, para mostrar aqui, ó, essa matéria, tá? Essa matéria foi publicada no dia 23/9, tá? É sobre planejamento sucessório, né? Então, o STJ e o planejamento sucessório, né? Então, é preciso analisar a situação familiar e patrimonial e definir a melhor estratégia para privilegiar legalmente aqueles escolhidos pelo detentor do patrimônio, né? E aí, o artigo, muito bom por sinal, só vou fazer um adendo aqui, tá? Vou voltar para mim. E aí a gente discute algumas questões, né? Pronto, o artigo é esse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? E ele traz, obviamente, né, informações muito relevantes sobre planejamento sucessório, sobre a necessidade e a busca cada vez maior das pessoas por esses instrumentos de transmissão patrimonial, não só visando a questão meramente de economia tributária, mas, acima de tudo, visando uma transmissão organizada de patrimônio. No artigo, especificamente, quem está escrevendo o artigo, o autor do artigo, né, fala sobre testamento, não fala especificamente sobre holding. E eu achei isso espetacular, né? Por quê, gente? Porque é algo que eu venho falando muito aqui no canal. Gente, holding e planejamento sucessório não são sinônimos, tá? Holding é um instrumento, é uma ferramenta de planejamento sucessório. O planejamento sucessório é algo muito mais abrangente, né? Envolve, inclusive, mais de uma ferramenta, mais de uma possibilidade que podem ser utilizadas em conjunto, inclusive em conjunto com a própria holding, tá? Então, não podemos limitar planejamento sucessório à holding, né? E também não podemos limitar a holding a planejamento sucessório, porque a holding pode se destinar a diversas finalidades. Agora, é claro, né, a holding é uma ferramenta muito robusta de planejamento sucessório, sem sombra de dúvida, tá? Ela é bem complexa, né? Sem sombra de dúvida, é uma ferramenta que dá mais proteção patrimonial, ela é aquela que traz mais vantagens, não só do ponto de vista tributário, mas também do ponto de vista organizacional, tá? Principalmente quando a gente analisa as questões aí a longo prazo, mas não é a única. E às vezes ela não é recomendada, tá? Então, não adianta a gente querer vender aqui a holding como a solução para todos os males, né? Porque não é assim que funciona, né? E o artigo trata muito bem sobre a questão de testamento, né? Ele fala sobre a possibilidade de se fazer um testamento, em que pese as pessoas digam, meu Deus, o testamento está fora de moda, o testamento está em desuso, o testamento isso, o testamento aquilo. Gente, testamento ainda é uma importante ferramenta de planejamento sucessório. Em algumas situações, ela é a que melhor se aplica ao caso concreto, tá? Então, a gente não pode desconsiderar os institutos achando que eles caíram em absoluto desuso, tá? Inclusive, testamento pode ser utilizado em conjunto com o holding familiar, ok? Especialmente, por exemplo, quando se quer
determinar uma curatela especial sobre determinadas situações envolvendo a holding familiar, por exemplo, quando você tem um incapaz dentro da holding, é possível prever uma curatela especial via testamento, tá? Especificamente para representação nos atos da holding. Isso é possível, totalmente possível. Então, veja que as ferramentas de planejamento sucessório, elas vão ser empregadas em conjunto, dependendo do caso concreto, tá? Então, muita atenção para isso, tá, gente? Não vamos jogar tudo na lata do lixo como se nada tivesse mais utilidade. Um adendo que eu preciso fazer em relação a esse artigo do valor é o seguinte: o texto, o título é STJ e o planejamento sucessório. Eu estou com ele aberto aqui no celular para não mudar de novo, e ele diz aqui, ó. Aqui. Aqui. Ele fala sobre a questão do regime de separação convencional de bens, tá? E eu queria chamar só esse adendo, cuidado com isso, especialmente você que não atua na área de família e de sucessões, tá? E também para os contadores que também não têm familiaridade com esses termos, com esses temas, tá, gente? O autor do artigo fala que o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que a adoção do regime de separação convencional de bens não tira do cônjuge ou do companheiro sobrevivente a qualidade de herdeiro do patrimônio. Ou seja, se o desfazimento da união estável ou do casamento ocorre em vida, né, seja pelo divórcio ou pela dissolução da união estável, ok, o patrimônio não se comunica, não há que se falar em partilha de bens. Até aí, perfeito. Mas que se essa dissolução do casamento ou da união estável ocorre pelo evento morte de um dos cônjuges ou companheiro, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, segundo o STJ, tem ainda a condição de herdeiro do cônjuge ou do companheiro falecido, ainda que casado no regime de separação convencional. Gente, isso não é entendimento do STJ. Isso está na lei. Lei. Isso não é jurisprudência, tá? Isso está lá no artigo 1832 do Código Civil, tá certo? Então, atenção para isso. Em que pese o título seja chamativo, olha, não é assim que entende o STJ, né? Tá, gente, essa regra é legal. Inclusive, existe uma reserva de quinhão quando esse companheiro sobrevivente ou esse cônjuge sobrevivente concorre na herança com filhos desse cônjuge falecido, filhos comuns, né? Então, se esse sobrevivente, cônjuge, companheiro ou cônjuge sobrevivente, ele também é pai ou mãe dos filhos desse cônjuge ou companheiro falecido, esse sobrevivente tem direito à herança com reserva mínima de quinhão de 25% da totalidade dos bens, tá? Então, observe que não é uma regra que foi prevista em jurisprudência, porque os tribunais superiores têm entendido. Não, gente, os tribunais superiores estão aplicando o texto legal, ok? Então, veja que o tema é mais profundo, cuidado com essa atualização, né? Cuidado com esse estudo de Google, estudo de matérias, né? De portais, porque em que pese, obviamente, o valor econômico, lógico, né? É um importantíssimo veículo de comunicação sobre diversos assuntos relacionados à economia, tributação, e enfim, né? De fato, é uma fonte segura e renomada, porém, nem sempre quem está escrevendo os artigos ali é um advogado, é um contador, é alguém da área, tá? Às vezes é um jornalista, né? E aí alguns termos são muito técnicos, algumas questões são extremamente técnicas e precisa de um aprofundamento maior. Então, tenham um senso crítico em relação a essas matérias, procurem realmente se informar, né, em fontes mais seguras, né, e tenham um senso crítico de verificar mais de uma fonte de informação, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui nos nossos estudos, na nossa bateria de vídeos, sejam todos muito bem-vindos. Teremos aulas ao vivo aqui no canal. As aulas vão ficar gravadas, mas vão ficar disponibilizadas por um curto espaço de tempo. Então, atenção para você aí ter acesso a esse conteúdo que não vai ficar permanentemente disponibilizado na plataforma. Ok, meus amigos? Fortíssimo abraço. Até nosso próximo vídeo.